episódio do Procast, o podcast da Protege. Eu sou a Paula, aqui do meu lado, Luca, mais uma vez, obrigada. Obrigado Vou te você. agradecer 1000 vezes. A gente já tá gravando 1000 episódios, mas eu vou te agradecer 1000 vezes. Que alegria, né? Que alegria estar junto novamente. Bom demais. E aqui na mesa, a gente só tem especialista no assunto aqui de qualidade de vida. Aliás, esse é o nosso tema hoje, né? Qualidade de vida. É o tema de hoje. Né? Tema é um bacana. assunto que eu gosto de falar pessoalmente, então vai ser muito bacana. Estou aqui com o João, nosso consultor de qualidade de vida. Bem-vindo, João. Olá, Paula. Olá, Luca. Olá, Mário. Eu que agradeço o convite. Falar de qualidade de vida, falar de coisa boa, falar de saúde. Vai ser um prazer. E tô aqui com o Mário Batista. Nós. Bem-vindo, Tamo junto. Mário. Na qualidade de vida também. Muito bom ter você aqui também. E depois a gente vai contar toda a história de transformações aqui, né? Depende, calma, a gente pode falar quais transformações antes, ao vivo, para depois a gente na falar no qualidade intervalo. de vida. Mas uma Essas coisa engraçada, o João falar chegou todas. aqui um pouquinho pro nosso podcast, ele chegou aqui, chegou na boa, né? O Mário já chegou fazendo um treme-terra aqui, né? Chegou o furacão Mário. Ame ou odeie, mas ame ou deixe. Mas é basicamente o lema da ame ou deixe. Mas é isso. Mas é o tema. essa diversidade também faz parte da qualidade de vida, né? Com Tudo a certeza. ver com isso, né? Que é o tema da mesa aqui. Eu acho que... Eu vou perguntar para o João primeiro, que é o dia a dia dele ali. O que é qualidade de vida para você, João? É uma boa pergunta. É um tema muito amplo, muito específico ao mesmo tempo. A gente falar de qualidade de vida, gente, a gente acaba, assim, deixando várias possibilidades. Lógico, se a gente pensar em qualidade de vida, assim, a gente trazer para um ambiente ou alguma situação mais específica, algumas pessoas vão sempre vincular a qualidade de vida com longevidade, saúde. Mas não só isso, né? Quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente está falando de questões ali também de relacionamento, aquelas questões nutricionais. Enfim, quando a gente traz uma questão social, é bem amplo. Eu costumo até pensar, como a gente fala em qualidade de vida, o que te traz como bem-estar, né? Então, assim, para alguns, o bem-estar está vinculado a questões financeiras, questões emocionais, mas para mim, assim, resumindo até uma pergunta muito específica, resumindo, nunca você vai conseguir tirar saúde no meio de qualidade de vida, né? Então, é um dos conceitos mais importantes, mas qualidade de vida vem nesse pacote total ali de várias situações que vai te trazer esse bem-estar integral, esse bem-estar pleno, né? Dá para dizer que é um monte de pratinho que a gente tem que gerar na vida, né? O pratinho do trabalho, o pratinho do descanso, do convívio com a família e todos esses pratinhos girando é a qualidade de vida que a gente tem que buscar. Exato. É isso que você está pensando? Perfeitamente, Luca. Eu te falaria assim, é exatamente um monte de pratinhos, mas talvez os seus pratos sejam diferentes do meu, né? Então, acho que é uma coisa muito específica. Para alguns, ter qualidade de vida talvez é viver numa ilha, sozinho, isolado, só com coco, com peixe é o suficiente. Para outros, não. É pensar numa situação de grandeza. Então, assim, qualidade de vida, eu até resumiria mesmo com um bem-estar individual, de maneira integral, para cada um, né? Então, é um conceito muito amplo. Já que é amplo, Marião, o que é para você? Pois é, exatamente. Quando ela falando da amplitude, é difícil de definir. Eu acho que a gente consegue definir bem qualidade de vida numa palavra, porque ela coloca perspectiva e como é individual, né, tem a ver com cada desafio próprio seu, eu acho que qualidade de vida para mim é igual a equilíbrio. Quando a gente consegue chegar num equilíbrio em todas as nossas esferas, todos os pratos que a gente tenta equilibrar na vida, família, trabalho, financeiros, todos esses são importantes. Para uns, esses pesam mais do que para outros, mas no momento, exatamente por isso que eu acho que o equilíbrio dá essa perspectiva de o que é para você um equilíbrio, né? Ao invés de ser um equilíbrio genérico, generalizado. Então, cada um tem o seu momento de entender o que é viver em equilíbrio, estar no presente, estar aqui, né? Vivendo o dia a dia, vivendo essa... Enfim, para mim isso tem a ver com isso. Agora, Marião, eu lembro do Mário, eu conheço você já há muitos anos, né? Eu me lembro de uma época que você estava muito focado no trabalho e depois, quando a gente fez aquele treinamento lá na Protege, muito bacana, né? Aquele bootcamp que a gente fez, eu me lembro que você foi de bike para lá. Foi. Você teve um momento na vida que você deu uma guinada na parte da educação física. Como é que foi isso para você, cara? O Mário, quando conheci, era de um jeito, de repente começou a se transformar. Não, mas foi com intensidade essa mudança, né? E eu acho que foi uma das pessoas também, que você não sabe disso, vou te falar agora, que me deu um chacoalhão nesse sentido, né? De olha para você e ter atitude, de mude, faça algo por você. Fico feliz de saber isso, que bom. Então, legal. Conta essa história aí de transformação mesmo, porque a gente que estava vendo você ali no dia a dia,
O que tá acontecendo? Não, Por que o Mário tá assim? A minha foto tua, Mário, era que você tinha um pratinho girando muito forte. Alguns, né? Alguns pratinhos. Eu via ou mais de um talvez, mas você começou a gerar um pratinho da parte física muito forte. Como é que foi isso? Então, como eu estava falando, o equilíbrio é tudo, de uma certa maneira. O ser humano, acho que instintivamente a gente foi desenvolvendo ao longo da história, desde a época da caverna, os nossos instintos que vão nos avisando dos perigos que o cérebro, de repente, não processa no mundo atual. Né? Quando você vive num outro pace, num outro momento, você tem algumas questões que te tiram do eixo, que demoram um tempo absurdo para você voltar, retomar o entendimento do que você está fazendo com a tua vida. De repente, nasce um filho, uma questão não planejada, ou até mesmo planejada, mas que seja, independente de ser planejado ou não, é um evento muito forte na vida de qualquer pessoa e por conta daquilo te leva para um outro lugar, e aí você desequilibra num lugar. Aí, de repente, seu corpo te avisa. O corpo começa a te falar, olha, tá começando a... Que nem Fusca, quando... Né, naquelas falhinhas, né? Ele arrebenta, você conserta no campo, vai dar um jeito, um band-aid, mas depois você tem que olhar e focar, e endereçar o negócio. Você não consegue sair de casa, entendeu? Eu cheguei num momento que... Eu sou muito intenso em tudo que eu faço, como você colocou na observação, eu cheguei já chegando. É assim, tem jeito, eu sou geminiano, eu sou intenso, meio 880, pro bem e pro mal. Mas... Quando eu comecei a colocar energia... na verdade, tem um momento que você não tem consciência de si, sabe? As suas decisões vão meio que te fazendo por você. E em um momento que você quase que não entende como é que você chegou onde você está, porque você não consegue fazer mais a trilha de volta. E aí você começa a entender, peraí, por que eu estou assim? Por que eu estou dando 150% nisso e aqui eu estou falhando? Por que eu estou... Ou seja, você tem que pôr a bola no chão, Exatamente. Acalmar, por mais doido que pareça, vindo de mim, inclusive. É um trabalho... Aliás, é um trabalho persistente na minha vida, que é trabalhar com ansiedade, trabalhar num pace que eu consiga equilibrar o meu entendimento sobre contribuição minha para o mundo e o momento de mundo que estamos, né? E os meus anseios internos, como todos nós temos, né? Com as nossas ansiedades, os nossos desejos, os nossos objetivos. Então, é isso. Acho que é isso. E voltando, para não perder o ponto da pergunta especificamente, não teve um tema que me clicou assim, sabe? Eu acho que foi isso. Meio que foram alguns fatores que foram somando e, de repente, eu não consigo, eu não tenho recall, assim, de memória. Momentos da vida. De ter sido um tema específico. Foi isso. Não, foi, acho que, um acúmulo de coisas que me levaram para um lugar que chegou uma hora que meu corpo falou, ó, nós temos duas alternativas, amigo. E o bom do geminiano é que eu converso comigo mesmo, entendeu? Eu fico aqui conversando... O gêmeo bom e o gêmeo mal, né? Exato. Fica ali batendo bola e tal. Né? Aí chegaram a uma coisa e falaram, tudo bem, ou morro, ou vamos endereçar os assuntos pra gente... E é impressionante, Luca, como abre, assim. Eu acho legal essa questão que você falou aqui, né, não teve um clique, né? Outro dia eu conversei com um cara aqui, um brasileiro, ele está se preparando para escalar o Everest. Eu falei, quando você vai escalar o Everest? Ele falou, Luca, eu estou escalando o Everest faz 7 anos. Exatamente. Está se preparando há 7 anos. Porque ele tem um programa para escalar o Everest, sabe? Ele tem treinamentos constantes, tem subido algumas montanhas, tem feito escalagens. Então ele falou, estou escalando o Everest há 7 anos, vai chegar o dia que eu vou chegar no cume do Everest, mas por enquanto eu estou escalando. Acho que foi isso que você falou, num exemplo paralelo, assim, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui, uma outra referência que veio de você, inclusive. Olha, de surpresas hoje aqui. Olha só. E para mim, eu lembro todo dia, quando eu acordo às 5h15 da manhã, para fazer meu exercício, eu lembro de você falando diferença entre disciplina e motivação. É verdade. E aí, todo dia tem que ter disciplina. Vamos acordar. E aí estão indo meses nessa pegada, a disciplina é né? libertadora, né? A disciplina é consistência, coerência, né? Compromisso, né? Eu acho que esse é um ponto, inclusive, muito importante para chegar ao equilíbrio. Uma das coisas mais difíceis, porque é subjetivo, o que é equilíbrio? Como é que você identifica na tua área qual é a área que está mais defasada? Qual o seu equilíbrio, é difícil, às vezes, você olhar para dentro de si e fazer essa análise. Então, eu acho que eu não sei, o corpo tem uma maneira, a vida tem uma maneira estranha de nos mostrar, de nos fazer presentes, né? Estar ali, enfim, que não são coisas tão tangíveis, talvez são mais subjetivas, mas
seu momento, né? Eu acho que a hora que você começa a entender que você tem uma ferramenta sua própria para análise, no sentido de acalmar o teu cérebro e ouvir mais o teu corpo, ouvir mais o teu momento. Não são coisas fáceis, de novo. Eu acho que isso é uma coisa que você tem que estar dentro de uma doutrina, tem que estar dentro de um racional que queira o equilíbrio, que vá buscar o equilíbrio. Mas você só consegue isso se você focar e tiver disciplina. De fato, você só consegue entregar esse last mile, assim, essa última milha, se você colocar numa conta fora da tua. Porque se tivesse só esse na tua conta, acho que isso te limita. A disciplina vem quase como uma força superior, te dizendo o seguinte, ó, você fez um compromisso com você mesmo, 5h15 da manhã. 5h15 da manhã você vai acordar. É verdade. E é isso. E aí você, ao acordar às 5h15 da manhã, você pode ficar bravo, ficar puto. Às 5h20, se você acordou às 5h15, 5h20, você já está agradecendo tudo por ter saído às 5h15 da manhã. Só do fato de você ter cumprido com você mesmo a sua própria promessa, já te dá uma... Legal. Bacana. Então, esse eu acho que é aí o ponto do equilíbrio, né? Ô, João, você tem percebido que você que está nesse meio, está, né, focado nisso, você tem percebido uma mudança no mindset das pessoas em relação a levar um pouco mais a sério esse equilíbrio que o Mário se referiu entre o trabalho e outras coisas que são também igualmente importantes, como o equilíbrio emocional, como a questão física também? Como é que você tem visto isso? Bom, Luca, o que assim, a gente tem acompanhado e a mudança que a gente teve relacionada com a pandemia, né? O aprendizado das pessoas realmente. Saúde, a vida nunca foi tão utilizada, tão valorizada, né? Então, as pessoas realmente têm essa questão do mindset. A pandemia, no seu modo de ver, deu uma acelerada nisso. Sim, as pessoas, assim, entenderam que é um gatilho, é um clique, né? As coisas mudam, pessoas estavam bem, acabaram adoecendo, então isso realmente a gente sabe que impactou. Existem alguns estudos que mostram a tendência que as pessoas buscaram a procurar cuidar mais da sua saúde. E a questão emocional, como o Mário falou, isso a gente vê em números também, o quanto impacta não só no ambiente de trabalho, mas no pessoal também, né? Só em complemento também até do que o Mário falou, achei super interessante que a gente fala assim da questão de priorizar, né? Que é esse link. Qual o seu momento? Cada um tem o seu momento específico. Isso sim. O seu gatilho, a sua mudança, né? Então, realmente agora eu preciso. Como ele falou, eu converso com algumas pessoas, poxa, eu vou para uma corrida de rua, por exemplo. Você vai acordar 4 horas da manhã para correr? As pessoas ficam surpresas, né? Tem gente que não gosta, ou por uma prova... Você é corredor, João? Eu, com certeza, eu gosto. Você faz o que você já fez de corrida? Já fiz maratona, já fiz que meia. Bacana. E aquilo que foi falado em relação igual o Pico do Everest, é um bom exemplo. Para correr uma maratona, você tem que correr várias, né? Para se preparar durante o período. É verdade. E isso é muito legal. Mas é isso, né? Qual o seu momento, qual o seu anseio, qual a sua mudança, né? Então, às vezes, a gente fala, preciso me cuidar agora porque minha filha está ali, ela precisa ter o papai mais tempo, né? O papai do lado dela. Ou eu preciso ser um exemplo positivo para minha filha. Isso é muito importante o que você está falando, porque essa é uma outra coisa também, a gente não ter a obrigatoriedade de nos sermos pegos pela própria armadilha cerebral da disciplina que a gente cria. Porque a vida muda e a gente tem um dinamismo, exatamente, existem eventos externos que a gente não controla. Tem hora que você tem que girar um pratinho mais do que o outro, né? Natural. E o equilíbrio também, né? Quem que poderia, em sã consciência, prever uma pandemia do jeito que a gente estava? No começo era uma semana de quarentena, depois 15 dias, depois 2 anos de terror absoluto, uma coisa que mudou completamente a maneira como a gente interage com o mundo. Eu digo, eu estou assustado, estou chegando num ambiente corporativo novamente, assim, e eu não vivi o ambiente corporativo na pandemia. Eu estava em comunidade, estava fazendo foto, estava por aí, rodando. E eu não vivia o dia a dia. Então, eu saí de uma estrutura basicamente assim, recente em termos de tecnologia. Digo, não tem nada que em 2 anos, né, não tem nada, 3 anos, não tem nada assim grande que vá mudar de estrutural. Né? De repente, você volta para um ambiente... Mudou tudo. Completamente. Esse tal de home office, esse negócio de Teams. Agora aparece, de repente, nada do Teams na tua orelha. Você sabe que tá... mas é muito doido. Como que, o ponto, voltando à nossa discussão, como é que você endereça uma qualidade de vida, por exemplo? Ou como é que você endereça equilíbrio quando você não tem controle sobre a sua rotina, sobre eventos que não estão mapeados dentro... Né? Então, precisa ter um pouco dessa flexibilidade de entender o momento também que você está e não se cobrar para não virar algo pior até de...
Agora, o João falou uma coisa de valorização, né? A pandemia. Eu quero lembrar aqui, você estava falando, fiz um filme na minha cabeça. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai lavava o carro com a mangueira e o quintal também. Não tinha rodo nem vassoura. E na minha cabeça, a água era um negócio assim infinito. Aí teve a crise hídrica aqui em São Paulo. Eu aprendi que a água é um negócio seríssimo. Hoje, sim, frequentemente eu pego aqui no celular e vejo situações dos reservatórios em São Paulo. Estou feliz da vida porque estão bons, né? Teve essa chuvarada toda. Mas para mim a água é um negócio sério. Aí teve a greve dos caminhões. Você lembra as greves dos caminhões? Uhum. Eu também reclamava de caminhão na Marginal. Caminhão... Hoje, graças a Deus, tem caminhão. Esse fim de semana, eu fui fazer uma viagem para Ourinhos, na verdade, Santo Antônio da Platina, uma cidade no Paraná. E o trecho ali de Ourinhos até essa cidade era muito caminhão, sabe? Mas que bom que tem caminhão. O caminhão tá levando combustível, tá levando tudo. E a pandemia, voltando agora ao ponto que você tocou, a pandemia nos deu um contato como a vida é fugaz, né? A gente, com certeza, alguns perderam pessoas muito próximas, alguns souberam de pessoas muito próximas, né? Que nós perdemos. E deu... pelo menos eu tenho percebido assim uma mudança das pessoas terem essa sensação de finitude, né? Exatamente. De que nós somos finitos, nós somos seres finitos. Né? Eu acho que a pandemia veio trazer esse awareness, né, essa consciência com a saúde, com a qualidade de vida. E eu acho que da mesma forma que a gente tem aqui as nossas necessidades, as nossas ansiedades, como você falou, muita gente tem, né, João? Então, como que você traz isso dentro de um ambiente corporativo, né, com todas essas questões de preocupação com saúde, preocupação com saúde mental, alimentação? Tem alguns pilares aí, trazendo para o mundo corporativo. Quais são esses pilares para, como empresa, ajudar o colaborador que está ali na ponta? Legal, Paula. É assim, a gente trazendo para a qualidade de vida no trabalho, também é um desafio, né? Assim, é um tema, se a gente pegar, não é tão recente em algumas empresas, né? Até assim na Europa, questões assim de revolução. Desde os anos 70, as empresas investem em qualidade de vida, só que cada um do seu jeito. Existem vários pilares. O ponto assim que você comentou, Paula, que eu achei super interessante até quando a gente vincula com a pandemia, o que mudou, né? Hoje, você traz para o home office e a empresa está na sua casa. Se você pode avaliar, você está trabalhando de casa, isso interfere de alguma forma ou não? Então, quando a gente fala da importância, né, de um programa de qualidade de vida, um incentivo à qualidade de vida dentro da empresa, a gente sabe que tem essa questão de você como conseguir não misturar os dois, né? Como você conseguir ali ter o seu limite. Aqui é a minha vida pessoal, aqui é a minha vida profissional. Então, assim, hoje eu entendo um programa como um compromisso da empresa, né? Como um compromisso social mesmo, ela ter incentivo à qualidade de vida para que ela consiga manter o equilíbrio, que a gente tanto fala do nosso colaborador, né? Que o colaborador esteja em equilíbrio, que ele consiga desempenhar ali as suas funções da maneira adequada e que não impacte a sua vida pessoal. Aí, como pilares, Paulo, respondendo, são diversos, né? Teoricamente, a gente tem, lógico, a questão do pilar físico, né? Que as pessoas incentivar a prática da atividade física. Isso a gente acaba se baseando na Organização Mundial da Saúde, né? Que você vai falar de 150 minutos, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouco menos, dependendo para cada indivíduo, por semana de atividade física. Questões nutricionais, né? Aí, tanto a saúde como a questão da atividade física, a gente vai vincular aquilo lá, o que você faz, ou o que você deixa de fazer de atividade, ou a nutrição que você come, o que você deixa de comer. E são questões que vão impactar quando a gente pensa em longevidade, né? Então, a gente sabe disso. Ou até questões mesmo se a gente pensar em prevenção de doença. E outros pilares que hoje estão em alta com a pandemia, para não me prolongar muito e deixar todo mundo compartilhar, que é a questão emocional, que é um pilar hoje extremamente importante. Que é o número 1, né? Hoje é o mais falado. Número 1, você não consegue, se você não estiver em equilíbrio emocional, você não consegue desempenhar suas funções profissionais da maneira adequada, ou né? qualquer função, não só profissional. Ou qualquer, dia a dia, vida, né? A gente não consegue. E é um grande desafio. E a gente também, assim, eu acho super importante. Lógico que está uma coisa vinculada à outra, mas a questão social é um pilar. As relações, você precisa também estar trabalhando esse pilar. Eu vejo como 4 pilares. Tem gente que vê com 5, mas eu acho que as coisas se conversam, né? Você acha, João, que o colaborador, por exemplo, na Protege nós temos um programa, né, que é o Proativo. O colaborador, como é que ele sai desse programa? Ele percebe que a empresa está cuidando dele também
não só da porta para dentro, mas da porta para fora? Essa é um sentimento? A ideia é essa, né? O sentimento é que seja dessa forma. Como eu disse, as empresas, eu acho no Grupo Protege, como você citou o Proativo, lá o objetivo é esse. E que seja o lado mais humano da empresa, né? Um programa de qualidade de vida, ele demonstra um lado humano. Realmente é uma ação do grupo, da empresa, para o colaborador. Os benefícios organizacionais, institucionais existem, sim, mas eles são secundários. O objetivo primário é o colaborador. Sim. É a saúde, é o bem-estar, e as coisas vêm dessa forma. Lógico, quando o colaborador ele tá lá, ele tem, por exemplo, um incentivo, um convite para uma atividade física, ou um subsídio para uma ação ou participação, ou quando ele tem lá, que nem uma ação simples que a gente já foi feita, uma frutinha na mesa dele quando ele chega no ambiente de trabalho, uma maçãzinha com uma mensagem positiva. Você incentivar a saúde e qualidade de vida é sempre super positivo. Então, sim. É um ganho. E aí, já que você tocou no Proativo, né? O Proativo, para quem não conhece, é o programa de qualidade de vida do Grupo Protege. E começou com uma pessoa que está aqui na mesa, né? Foi o culpado. Idealizador, né? O idealizador do projeto, e foi justamente nessa virada de chave que a gente comentou, né? Então, verdade. Conta aí até para o João, porque o João não estava na época. Como é que foi essa história aí de criar um programa de qualidade de vida? É interessante fazer esse paralelo, porque eu estava realmente num momento de transição, de entendimento sobre o meu momento de mundo e tal, e eu não tinha me tocado ainda o quanto que a minha mudança tinha impactado na minha performance, na empresa como um todo, na minha performance como um todo, como pai, como tudo, como pessoa, tudo. E aquilo, de repente, eu comecei a pensar em mim, enxergando isso multiplicado em N vidas que tínhamos, né? Eu pensei, será que é possível? Será que a gente consegue colocar todo mundo nesse mesmo pace, nesse mesmo entendimento? Porque é uma coisa muito pessoal, muito... Mas eu entendi que com incentivo, e eu acho que o fator social aí tem dois temas que eu acho que são fatores chave de sucesso aqui. Uma coisa, antes de mais nada, falar idealizador, sou eu, né? Porém, os realizadores também, né? E fazedores e acontecedores são Paulinha, que está aqui, agora com o nosso querido João, e o RH também continua à frente do programa. Começou numa mesa de reunião. Exatamente. Né? E aí, o que você acha do Proativo? Exatamente. Então, e meu ponto principal para o Proativo era esse, era a questão de como é que a gente usa do fator social na empresa sem que fosse... Esses são os dois pontos, o fator social e a questão do voluntariado. Como é que a gente faz com que a pessoa tenha... Como é que o programa tenha adesão sem que seja uma coisa forçada, goela abaixo, da empresa corporativa, aquela coisa dura, né? Que a gente fizesse algo que encantasse por natureza. Você oferece, né? Exato. Você estende a mão. Exatamente. Foi então, muito bem não poderia, em todo momento, o grande cuidado que se teve no início era para que não ficasse uma coisa mascarada de... Ou vinculada, né? Ou alguma tipo coisa que, estamos fazendo isso para ter resultado, para melhorar o plano de saúde, para melhorar... Claro que isso tudo compõe, mas não, como o João bem colocou, não eram fatores principais. Eram fatores secundários, até porque são muito difíceis de se mensurar até hoje, inclusive. Então, assim, a gente ainda fica numa questão subjetiva, a questão da qualidade de vida, né, do impacto ser para cada um. Quando se coloca isso no escopo de empresa, eu sei que é complicado você responder para o teu chefe qual é a melhor alternativa, qual é o ponto do projeto? Qualidade de vida, e fica... Nenhum chefe quer ouvir uma questão, quer ir mais para o absenteísmo, para as coisas mais duras, mas eu acho que todo chefe fica feliz de ver a harmonia dos seus funcionários, independente de estarem com KPIs em dia, estarem com sorrisos, né, atendendo os seus clientes de uma maneira produtiva. E que isso tenha sido motivado dentro de casa, enfim. Esse era o ponto. Então, acho que esse fator social é um fator chave. Você me lembrou de uma estatística de uma grande consultoria dessas top 5 que nós temos aí. A estatística era sobre diversidade e tinha um estudo dessa consultoria de que ambientes onde se cultuava melhor a diversidade, as empresas rendiam mais, eram mais produtivas, né? Eu acho que a gente pode estender esse raciocínio para empresas que estimulam as pessoas a um processo de qualidade de vida. Também a gente vai ter pessoas mais produtivas, né? Pessoas que estão melhores, assim, se sentindo bem no ambiente de trabalho, né? Exatamente. Inclusive, assim, essa questão da saúde mental e preocupação do bem-estar que reverte em produtividade, tem muita empresa criando novas diretorias. Tem diretoria da felicidade. Quando, né, ia se imaginar que teríamos aí no mercado
uma estrutura direcionada à felicidade. Então, Você sabe que essa né? reflexão é muito importante, né? Porque a gente tem visto aí, né, inteligência artificial, aquela coisa, essa coisa da mecanização de muitas tarefas, etc. Mas a gente continua humano, né? A gente continua humano. Mas esse é um uma coisa, Lucas, desculpa cortar, mas você falou de inteligência artificial, só para fazer essa observação que eu acho muito interessante, que vocês começaram, inclusive, falando da questão da gente lidar com a nossa própria irrelevância, num certo sentido, assim, e uma frase que me chamou muita atenção, eu estava ouvindo esse dia sobre inteligência artificial, eu esqueci o nome do autor, é impronunciável o nome do autor daquele livro, Homo Deus e Homo Sapiens, né, que ele fez. O Homo Sapiens fala sobre o histórico da humanidade, uma história da humanidade de uma maneira muito bacana, aliás, fica a dica, puta livro bacana de ler, gostoso de ler. E o Homo Deus é meio que a mesma visão, só que uma projeção de futuro. E no Homo Deus ele coloca uma frase assim, resumida, que é assim: o maior desafio da humanidade em época de inteligência artificial vai ser lidar com a sua própria irrelevância. Isso é forte, a frase é um statement bem forte, se você parar para pensar, mas se você analisar para o outro lado, tem um fiozinho de razão no fundo, porque se a inteligência artificial chegar num ponto de coeficiente emocional, de interpretar valores morais, de interpretar valores humanos e imagina, com a capacidade computacional de um médico numa vida, um ser humano, consegue ler até uma determinada biblioteca de livros de medicina. Um computador lê todos os livros que já feitos na história em uma semana, ou menos do que isso. Então, vocês imaginam o nível que nós estamos chegando agora de mundo, né, que também mexe em fatores externos, com Covid, ninguém está esperando isso. A inteligência artificial, estamos falando de ChatGPT, nasceu em dezembro. Nós já estamos na 14ª versão, 13ª versão. É uma coisa absurda, o pace, a velocidade que as coisas estão tomando. Desculpa cortar, mas eu tive que fazer essa observação. Porque não, mas estamos complementando. Não há como a inteligência natural funcionar com esse barulho da artificial no nosso ouvido. Né? Sabe o que eu ia falar, Mário? Era nessa linha mesmo. Acho que até muito você já colocou. Se a gente pegar questões, né? Hoje o ambiente de trabalho está vinculado a esses pilares. E a gente sabe que com a pandemia, como a gente falou no começo do nosso bate-papo, as coisas mudaram, né? Então teve uma corrente, uma tendência que saiu, viralizou em redes sociais, TikTok, de um processo que surgiu na Europa de demissão voluntária, porque muitos colaboradores, antes de entrar numa situação de burnout, de entender, falar, gente, se eu continuar desse jeito, assim, focado, eu vou ter um burnout. Eles começaram no processo, essa empresa não serve para mim. Então, as pessoas saíam, deixavam a empresa, porque achavam que ele poderia adoecer mentalmente, emocionalmente. Essa é a palavra nova também, né? Burnout. Essa palavra veio com a pandemia. Também é a que com surgiu. Home office, com o trabalho remoto, né? Mas você sabe que o burnout hoje em dia, ele ainda para as empresas é uma coisa hoje que tem que ser levada em consideração, porque ele é um CID emocional. Hoje é uma questão de uma doença ocupacional, né? Então, vocês acham que um dia a gente vai chegar numa... Hoje a gente tem assim um padrão de trabalho que é meio comum, né? Até de horário de trabalho, né? Das 8 às 18, né? Enfim, das 9 às 19. Agora, fazendo um exercício de futurologia aqui, você acha que um dia a gente vai chegar seguindo essa tendência que nós já temos aí por conta da pandemia, o trabalho remoto hoje, tem essa possibilidade da gente chegar um dia e ter um outro tipo de relação com o colaborador? Pega você, por exemplo, João, suponhamos que você é um cara da noite, você entendeu? Você gosta de dormir até tarde e gosta depois que você acorda 10 horas da manhã. Ele, inclusive, demonstra físico. Muito esse pique mesmo da noite. Essa é a pegada dele? Está parecendo um maratonista da madrugada. Estamos te denunciando aqui, João. E aí você vai trabalhar a partir das 11 horas, só que 11 horas da noite está bombando e você é assim. Vocês acham que a gente pode chegar um dia numa liberalidade desse nível, assim, nas empresas? Deixa eu fazer uma consideração nessa linha. Eu acho super interessante, Luca, e acredito que sim. Existem, lógico, cada segmento, cada empresa com as suas individualidades. Então, saiu recentemente, né? Até está sendo analisado, algumas empresas estão rodando um piloto no Brasil do trabalho de 4 dias por semana. E vão surgindo novas tendências. Mas no que a gente está querendo dizer, ou esses 4 dias, a redução de carga horária? As empresas continuam trazendo situações atrativas para ter uma retenção de talentos, né? Claro. Então, eles vão buscando estratégias. Lógico, com avanço, com questões ali dependendo da sua função. Recentemente eu vi lá saiu uma matéria de um colaborador trabalhando de casa, home office, dirigindo um trator. Um videogame esses dias. Então, super interessante
interessante, tem novidades. E a empresa vai buscar novidades que tragam qualidade de vida para o colaborador para poder retê-lo. Então, eu acho que é uma tendência, sim. Vão surgir novas situações, novas ações ali, buscando sempre como eu manter um talento na minha empresa tendo um clima agradável para que ele fique aqui. Eu acho que a provocação, vou devolver uma provocação para você, Luca, que Quantos anos você esteve à frente das Forças Especiais, mas especificamente do GAT? 11 anos. 11 anos. Pois é, então temos aqui um histórico diário de problemas de administração Qual é a perspectiva sobre esse olhar, né, do policial, do suporte? Porque essa é uma das poucas profissões, se não talvez uma das únicas, que não tem zero ameaça de inteligência artificial, porque é impossível ser substituído uma força policial. A segurança patrimonial, por incrível que pareça, corre os seus riscos. A polícia é impossível. Até um determinado momento, a gente tem um primeiro... É o contato. É o nosso primeiro contato de segurança. Ou seja, não tem... Como que, nos seus contatos, no seu meio, está recebendo essa... Então, olha só, eu já saí da polícia em 2010, faz 13 anos, né? Então tem um tempo que eu estou fora. A polícia evoluiu nesse aspecto, né? Da questão de algumas atividades poderem ter aí um pouco de trabalho remoto. A pandemia deu essa abertura. Mas a pergunta que eu fiz foi justamente nesse sentido, porque eu me lembro, durante esse tempo que eu trabalhei no GAT, que às vezes me incomodava. O GAT tem uma atividade igual uma UTI de um pronto-socorro, de um hospital, né? A gente nunca sabe o que vai chegar e quando vai chegar, né? Então, as ocorrências que o GAT atende, elas não têm hora para acontecer. Eu atendi ocorrência no Réveillon, atendi ocorrência em Domingo de Páscoa, atendi ocorrência em Dia do Jogo do Brasil. Aliás, essa foi dentro de um furgão em Campinas, sem saber o resultado, que não tinha. E sabe, só tinha nós na estrada e a ocorrência acontecendo lá. Então, aí, por outro lado, me incomodava, Mário, em algum momento, quando eu não estava nas ocorrências, ficar curvado ali, ficar restrito ao expediente da polícia. A minha equipe trabalha por turnos, né? Mas eu fazia expediente, às vezes eu ficava engessado naquilo. A provocação é nesse sentido. Não era muito justo. Eu queria ter, em troca dessa entrega, eu queria ter um pouco mais de liberdade. À época, eu nem cogitava de expor isso. Hoje, eu cogitaria. Perfeito. Porque as mudanças, né, a própria pandemia, deu a flexibilidade de a gente pôr esse assunto na mesa, sabe? E é por isso que eu fiz a pergunta. Eu imagino que a gente vai chegar em alguma circunstância que, por exemplo, você vai concentrar entregas de carga só de madrugada, tem menos trânsito, para você não atrapalhar a vida das pessoas. Exato. Né? Então, assim, tem alguma coisa que eu acho que o mundo pode mudar. Sim. E a crise da pandemia, toda crise é uma oportunidade, né, Mário? Toda crise é uma oportunidade. Toda crise precisa ser olhada sob essa ótica de oportunidade. Eu ia falar um negócio, perfeito. Até perguntar para você, Mário, que você falou que estou voltando agora para o corporativo, né? Então, você ficou fora esses anos de pandemia. A gente que está ali mergulhado no dia a dia, convivendo ali no corporativo, a gente não sentiu tanto essa transformação. Você que está vindo de fora. Eu estou chegando em Marte. Literalmente, eu estou chegando em Marte. Qual que é a sua visão, assim, da transformação? É absurda. Em tudo, né? Absurdo. É uma coisa é difícil mensurar, porque é tão absurda que ela impacta nas normas de conduta, de comportamento dentro do trabalho, nas relações interpessoais, que não tem nada a ver com o trabalho. Às vezes, relações de cafezinho. Você já tem você sente uma certa incômodo das pessoas estarem... Não agora, que eu acho que agora já deu uma normalizada, né? Mas numa fase meio que de reencontro do home office, estava uma coisa meio... Né? E eu que literalmente estou entrando nesse mundo corporativo, é como se eu estivesse pousando agora em Marte. Literalmente, não sei para que tem placa, não tem rio, não sei para onde eu vou ver rio, nada. Cheguei lá, me largaram imagem. Opa, que lindo. De repente tem um Teams, tem um negócio que acontece aqui, acolá. Mas culturalmente, assim, as pessoas vão adaptando de uma maneira que é interessante olhar sobre essa ótica de fora e chegando... Eu tenho essa curiosidade, porque você tá chegando, voltando. Tem alguma coisa que chamou mais atenção, assim, tirando tecnologia? Mas eu acho que essa questão da aceitabilidade... Dessa transmutação entre pessoal, home office, casa e o tradicional do 8 a 6 de empresa que precisa manter um padrão. Por exemplo, eu tinha lá uma estrutura, né, secretária, alguma coisa assim, e aí, teoricamente, ela fazia um primeiro filtro, né, de telefonema e tal.
Hoje acabou, isso não existe mais. Se a pessoa está no dia, está na tua orelha, ele está dentro do computador, ele entrou, você já vê se está disponível, você não tem mais essa saída de estrutura. Claro que eu estou falando uma besteira muito, mas é um detalhe, são detalhes que às vezes passam desapercebidos, você não nota. E eu acho que é disso que vai derivando 1000 atividades que vão gerar um burnout, por exemplo, né? Exatamente. É muita acessibilidade. E aí um problema é, quanto mais estratégico o nível do funcionário, mais amarrado ele fica dentro dessa própria pegadinha da tecnologia do mundo moderno, porque a tecnologia vai nos deixando numa certa conveniência de tudo meio fácil, cômodo, acessível, inteligência especial, porém, ainda tem que alguém, em algum momento, tomar uma decisão. Né? Estrategicamente falando, tem que tomar essa decisão. Ou seja, cada vez mais que um posto é eliminado por uma ferramenta tecnológica que seja, esse fluxo de decisão, eles vão subindo para um nível cada vez mais estratégico. Então, se o seu trabalho é, de maneira assim, bem resumida, repetitiva ao ponto de você entender que o Word poderia fazer aquilo por você, comece a montar o seu LinkedIn, reveja o seu LinkedIn, isso é uma dica que eu deixo, entendeu? Agora, se o seu trabalho requer inteligência emocional, requer leitura de ambiente, requer leitura de ser humano, aí você está salvo por hora. Mas a gente vai falar de inteligência artificial, né, Luca? Em um dos episódios aqui. É verdade. E realmente existe essa preocupação. Quando tem uma grande mudança, a gente fica super preocupado. E agora? Vai mudar? O mundo vai acabar? A inteligência artificial vai dominar a gente? E não é nada disso. É o que você falou. Tem que ter alguém ali com inteligência emocional para pilotar aquilo. É verdade. É um gancho, né? Porque as coisas, quando você pensa ali, até te trazendo de novo para a qualidade de vida, você precisa ter uma integração na empresa. Mas ali até a questão onde essa integração não vira uma invasão, né? Então, como você consegue limitar? Aí vai na questão do burnout, né? Que foi citado. Aí o próprio colaborador tem os seus limites, mas a questão humana é muito importante, né? Então, enquanto você investe em pessoas para prepará-las para o momento, né? Elas estejam preparadas para o momento, por exemplo, de um colaborador que está no carro forte ou num vigilante, o quanto ele está preparado emocionalmente para lidar com as ações. E o quanto os líderes estão preparados na hora de cobrar, o quanto cobrar com a maneira correta, né? Então, quando a gente falou do burnout, esse é um ponto que a tecnologia não consegue ainda mexer, porque o burnout, em muitos dos casos, estão voltados à intensidade vinda não só em horas, mas talvez de uma liderança ou de algum ponto que jogou uma carga superior, né? Então, quando você traz ainda para qualidade de vida, você traz um papel também educacional, um papel informativo de, opa, é até aqui, até ali, você consegue trazer ali um ponto para preservar a saúde emocional do colaborador, o equilíbrio, e aí sim, tudo está vinculado, está amarrado, que vai gerar um bom desempenho, vai trazer uma motivação, aquela questão de clima para o colaborador. É uma nova era e a gente precisa se adaptar, esse é o ponto. Qual foi o seu tempo na maratona? Na maratona, meu tempo foi alto. Foi alto. Eu não sou um velocista. Foi alto, vai 3 horas e meia. Que nem eu. Fiz em 3 horas e meia. Eu assim, eu não você gosto. Não engana, você tem cara de ser aqueles kenianos fajuto, entendeu? Deve fazer em 3 horas e meia maratona. Eu sou um fanático, assim, por esportes e eu não gosto... Para você ser um cara focado em maratona, você tem que estar um corredor mesmo, de estar sempre correndo. E eu sou daqueles que eu gosto de academia, gosto de jogar um futebol, gosto de fazer outras coisas. E quando você só treina maratona, só longo, você some, você vai ficar magro, muito magro. E você fica com outras coisas que você vai perdendo também. Então, maratona para mim era terminar, né? Então, eu vou para terminar, eu vou pelaquela assim, ó, papai, chega na minha filha, papai já correu uma maratona. Então, eu falo para ela, mas nessa, né? Como incentivo. Eu não sou um velocista, não estou muito longe disso. Eu sou um persistente, um cara que termina. Paulo, só para antes da gente terminar, só para colocar um ponto que eu acho interessante colocar. Eu ia falar da Bravos, que até para Bravos a gente já foi, né? Então, eu ia colocar uma outra perspectiva. Choque, que pular na lama, hein? Uma outra perspectiva sobre o olhar de fora dentro desse mesmo contexto. Ele me enrolou e não falou o tempo, né? Tudo bem, vamos seguir. O tempo eu falo. Então, 4 horas e 20. 4 horas e 20, mas 20, quase um keniano. O keniano fez em 4 e 10. 4 e 15. O recorde mundial, o cara tá correndo em torno de 2 horas e meia. Não dá. A minha primeira é 4 e 24. Olha aí, tá próximo. Tá vendo? Ele corre bem. Ele corre bem. Eu sou um persistente. Ele é um velocista, tá vendo? Manda, Marião, você tava falando, eu interrompi, desculpa. Não, então, eu tava colocando um ponto. A sua questão que você tava colocando, eu perdi o fio da meada hora que vocês me interromperam, que você finalizou. Eu tava tentando montar em cima disso. Volta ao teu ponto anterior que você estava colocando, que você estava falando. Do burnout?
Sim, da importância da qualidade, né, que a gente tem que ter, da questão humana, de preparar questões informativas, questões ali de quanto uma liderança pode impactar, ou uma questão de como o colaborador tem o seu limite ali também emocional, para poder, né, gerar e não ter uma prevenção ali também voltada à saúde emocional do colaborador. A gente estava falando o quanto que impacta a qualidade de vida para o lado positivo. O exercício, por exemplo, quanto que o exercício colabora para a composição do equilíbrio positivamente para o teu funcionamento, né? Mas a gente não falou o contrário. Quando eu passei por uma experiência muito traumática recentemente. Quando você não pode fazer o dano que te causa por já estar disciplinado e condicionado fisicamente, que é quase como se fosse uma dopamina, é químico, né? Você depois, a endorfina, né? Para entrar é uma luta, né? E para sair é outra luta, entendeu? O que é, de uma certa maneira, até bom, mais ou menos, porque assim, se você folga muito isso, perde um pouco o controle, você não consegue, né, voltar nessa disciplina, mas quando são fatores que não estão no teu controle, tem um outro componente muito pesado que eu experimentei um pedaço, eu posso dizer que assim, é bem traumático. Existem experiências que podem te levar para um nível até mais profundo de traumatismo, que às vezes não sente no dia a dia, que é o simples fato de você estar fisicamente inviabilizado de fazer algo que você sabe que é para o teu bem. E você não tem como fazer, não tem como. Você está com o pé engessado, com muleta, não tinha como fazer nada, ficar em sofá 2 meses, e aí a cabeça começa... E aí é que é o grande ponto. Uma coisa quando para um movimento, o outro começa, aí você começa a tentar gastar, e aí é o ponto de entender hábito, né? O momento que você está e saber respeitar o momento que você está e entender que ainda tem a volta, mais uma luta para depois da recuperação. Enfim, então só um ponto da perspectiva da falta do exercício, porque às vezes as pessoas que não estão fazendo exercício olham lá, o duro é que quem está e quando é travado e não consegue fazer, tem esse adicional de ir para um lugar que de repente às vezes nem controla, de tanto que é quimicamente, né? Você mexe com a gente. É uma sensação pós maravilhosa, né, gente? Exato. Vocês que não fazem, façam, experimenta. Viu, Zé, diretor? Fica a dica. Experimente. Hashtag fica a dica. E já vou avisando que a gente vai estourar o tempo, tá? Tudo bem, bora. O papo tá bom. Mas assim, o Mário falou uma questão super legal, né? O quanto você tem um hábito, uma rotina, né? Então, tem um livro super... Assim, eu gosto muito, né? Um livro chamado O Poder do Hábito. E ele fala muito disso, né? Você tem um anseio, uma expectativa, você quer correr, você tem aquele hábito que virou sua rotina ali e não pode fazer. Então, você tem o seu gatilho, você tem ali a sua rotina e sua recompensa, o que você está procurando, né? Então, que nem a Paula falou, né? A sensação de terminei a prova, uma maratona, uma corrida, e você não pode fazer, o quanto isso é difícil, né? Mas da mesma forma, a gente traz para o outro lado, para as pessoas que não, como a Paula provocou aqui, o Zé, comece, se dê ali ao luxo de tentar, né? Se provoque, fazer uma atividade física ou uma mudança de hábito, uma questão alimentar. É assim, eu não quero comer saudável, mas você tentou? Você já tentou fazer isso? Você já tentou, mas quanto você já tentou? Uma vez? Né? E a mesma coisa, você já tentou fazer atividade física, mas o quanto você tentou? Então, tudo com seu tempo entra. Para se tornar um hábito, primeiro ele tem que entrar na sua rotina. E depois você vai ver que o anseio, a conquista final é super positiva. Não tem os resultados que vêm com a atividade física ou com uma questão mais saudável são enormes, né? Vem para a questão, tem pessoas que precisam da questão estética, visual, então vem a recompensa, você se acha mais bonito. A gente tem cases na Protege, colaborador, colaborador citando. Mesa aí algumas histórias. Tem cases na Protege do colaborador citando, assim, escrevendo, a gente fica assim maravilhado, né? O colaborador falando, ele perdeu 15 quilos, feliz que agora não toma mais medicamento que ele tinha de hipertensão, agora ele faz atividades que ele não fazia, sobe a escada sem cansaço, mas no final ele ainda colocou, e minha mulher está me achando mais bonita. Mais bonita, não é né? tudo sobre estética, né? A estética é uma consequência. É maravilhoso, são muitos casos. Esse, eu falo assim... para mim é um prazer estar com o Mário, eu não conhecia pessoalmente ainda. Ele foi um desbravador. São assim, se eu te olhar 5 anos atrás, Mário, poucas empresas estavam investindo em saúde. Sim. As empresas geralmente elas buscavam o quê? É fazer o contrário.
gastar ou ter a despesa com doença, né? Que vai trabalhar com o que está tendo de custo com sinistralidade, com operadora médica, com absenteísmo. E você investir em saúde, isso é desbravador há 5 anos atrás no Brasil. Aliás, o Proativo está fazendo 5 anos esse ano, né? 5 5 anos do anos. lançamento. 5 anos. Lançamento com o Minotauro, que já esteve aqui com a gente. Ele foi Simpatia, né? Muito bacana, Minotauro. E o Proativo, aí um gancho numa fala inicial do Mário, que quando foi idealizado 5 anos atrás, assim, foi muito bem estruturado e pegou um nicho super importante da Protege. Assim que foi ali que a gente falava o que para fazer voluntariamente, as pessoas participarem, e foi muito bem amarrado naquela época, que foi a cultura da Protege, né? Então, a cultura, aquela questão do sangue azul, propriamente do segmento. Então, a gente vê que eles gostam do programa. E isso faz o porquê que eles vão voluntariamente, por que no fim de semana eles participam de uma ação, por que vai para uma corrida 4 horas da manhã, né? E não vai sozinho, ainda leva a família. Então, essa questão que veio da família Protege. O objetivo foi alcançado, né? Foi alcançado. Coisa boa, né? E tem essa... A gente já falou aqui, né, nessa conversa de hoje, né? Essa dupla função, né? De a gente cuidar das pessoas e também esse efeito que vem para a empresa. A gente não pode desprezar isso, que é bacana, né? Você também tem uma questão de menor número de faltas, né? Menor número de pessoas aí que, enfim, que acabam, né, não vindo trabalhar, que é falta, na verdade, também. E outras doenças também que podem afetar. Você gera um ciclo virtuoso, assim, no ambiente de trabalho. Além do que, também tem um componente social de amarração que o esporte traz na vida de qualquer de nós. Assim, o esporte, ele de uma certa maneira, um evento socialmente bacana, né? Você, quando conquista alguém, um amigo, ou enfim, um colega de trabalho mesmo, para ir no dia a dia com você desenvolver uma atividade como essa, transmuta também do uniforme, do tradicional, durão na empresa, para o mais light, fazendo uma atividade bacana de interação. Então, também tem essa questão que é um ganho não mensurável, intangível. Você não tem como você mensurar a aproximação entre as pessoas que trabalham na mesma empresa e moram perto, porque se trabalham naquela filial porque estão num raio de alcance dentro daquele, né? Então, elas convivem juntas, elas vivem e meio que uma vai puxando a outra, você não fez exercício essa semana, vou te dedurar na brincadeira, né? Enfim, essa troca é gostosa, saudável e também difícil de mensurar. O quanto que isso impacta corporativamente, assim, em termos de... Agora, eu acho que a palavra mágica que foi falada aqui também é que é um programa, assim, voluntário, né? Que faz quem quer, tá totalmente... Precisa ser. Né? Tem que ser assim, um incentivador, né? né? Essência, né? A gente costuma falar assim, Luca e Paula, que o Proativo é um programa incentivador. Só que assim, a gente busca, ele tem seus pilares de atuação, a gente busca como que eu posso trazer o Luca, como eu posso trazer a Paula, como que eu posso trazer o Mário. Então, hoje, assim, Mário, o programa ele ganhou uma amplitude que hoje, naqueles pilares de saúde física, emocional, nutricional, social, a gente fala assim, para preservar a saúde emocional, vamos fazer uma ação de bem-estar. Então, hoje tem competição de música no Proativo. Que é muito bacana. Você tem competição de nutrição, como que eu consigo atingir que aquele participante seja aquele colaborador seja um proativo? Então, a gente tem nossa competição de culinária saudável. Então, você faz uma competição de culinária saudável. E assim, no que o Mário falou, como que a gente consegue trazer esse clima para dentro da empresa? Então, quando o cara vai numa corrida, joga o seu futebol, participa do futebol no domingo, tenha certeza, na segunda-feira o assunto é o futebol. É isso, exatamente. E esse clima, esse espírito de equipe, isso vem, isso traz, isso a gente sabe que está linkado, né? Um colaborador saudável, ele de bem-estar, o bem-estar que traz para ele dentro da empresa, ele está feliz ali, a satisfação, isso com certeza ele vai... impacta em números dele, tá saudável, dele vai ter menos, a questão do absenteísmo cai com certeza. Sinistralidade, com certeza, ele utiliza menos o plano médico. A questão dele da satisfação com a marca, a retenção, ele fica na empresa, ele quer ficar. Então, às vezes, assim, ele chega e fala para a esposa, eu tô com uma outra proposta, mas, você vai sair dali, você é tão feliz dentro, a gente gosta tanto. Isso tem esse vínculo. E, lógico, satisfação gera desempenho. Mas é aquela situação, né, que a gente falou no começo. É um programa que ele foi totalmente estruturado para o colaborador, pessoas para pessoas, que a gente fala muito.
E as questões assim, a gente colhe, esses benefícios ele te colhe como questões secundárias que acabam sendo vinculadas ao Grupo Protege. Estão no DNA da Protege, porque eu me lembro que a Protege fazia aquelas corridas de rua, você lembra? Tinha umas corridas, não é corridas de rua. E eu tomei um trote uma vez, acho que pouca gente sabe desse trote que eu tomei, porque o Atanis, que era da Provig, ele me convidou para uma corrida lá no Parque Ecológico do Tietê. E aí, eu estava naquela época, eu corria as provas de rua, etc. Falei, qual que é o seu tempo para a corrida de, sei lá, quantos quilômetros que era? 7 quilômetros. Eu falei, olha, meu tempo para 10 era tanto, tal. Falou, ó, você tem chance de medalha. Eu falei, sério, Atânia? Ele falou, sério. Eu falei, então eu vou, cara. Eram 2 voltas naquele parque ecológico. Como ele pôs o docinho na minha boca, eu fui, mas fui assim, não fui para participar. Eu fui para ganhar medalha. Falei que ele era um velocista. Tá só vendo? que ele não me velocista. contou, Marião, que tinha convidado uns caras da Protege, que já eram corredores, sabe? A gente tem... Tava lá, quando eu fui olhar meu tempo, meu amigo, Mas, ó, isso 40, aí... tinha um Hoje em monte dia, de... Falei, Tânis, isso aí é a quase importância do morri na social. corrida, dei tudo de mim. Essa é a importância do social. Além de tudo isso que a gente falou, e tem estudos que dizem que a pessoa que vive mais é a pessoa que tem melhores relações. É né? verdade, Tem uma vida é verdade. social melhor. A gente... Aliás, esse é você falou uma coisa, eu assisti recentemente no TED um discurso de um cara, de um estudo que foi feito em Harvard. É muito famoso esse speech do TED, do TED. Como é que chama? TED Talk. TED Talks. E foi um estudo muito bacana, assim, resumidamente, eles pegaram pessoas há muitas décadas e essa pesquisa foi continuada, etc. Tal, e as pessoas mais antigas já estavam com 90 anos, algumas já tinham morrido, mas eles pegaram as famílias, pegaram as esposas. Bom, resumindo, né, de tudo, qual que é a bala de prata dessa história? Relacionamento. Relações, sabe? Amizade, né? Você ter relações. E o esporte, né? Ou a qualidade de vida, ela engloba tudo isso, né? A saúde mental, a saúde emocional, a saúde interpessoal, né? O relacionamento. Eu te falo assim, isso, Lucas, né? Isso é tão importante que a gente, assim, até citar exemplos, né? Lá na Protege, no Proativo, a gente pegou, Mário, antes da pandemia. A gente já tinha essa preocupação por ter um grupo, né? Que está em mais de 40, 50 filiais no cenário nacional. E a gente tinha essa preocupação, tanto desde a idealização dos capitães, de ter um representante em cada filial, que isso ainda é o principal ganho. São as pessoas que levam lá na ponta, que fazem o programa acontecer. Mas como fazer as coisas acontecerem de uma maneira global, né? De uma maneira alivia grupo. E a gente faz competições hoje de corrida, competição que o nosso colaborador em Rio Branco, por exemplo, ou em Palmas, ou em Porto Alegre, consegue participar. Então, a gente criou nossos desafios virtuais, nossas corridas virtuais antes da pandemia. Então, quando veio a pandemia, o programa ele continuou funcionando super bem. Porque as ações virtuais já funcionavam em nível para todo mundo, para ter essa integração. Então, ele vai lá na rede social, ele faz o rapaz coloca lá o seu tempo, o seu check-in no Gympass. Fui treinar hoje, um amigo dele lá de Porto Velho comenta. Eles têm essa amizade hoje. Isso é muito positivo. Isso é muito positivo e traz esse vínculo com a marca, né? Que esse é o lado bom da coisa. Sim. Isso é super legal. Gente, eu vou ter que ser a chata aqui, porque a gente já estourou o tempo faz tempo. Mas eu queria abrir aí para vocês. João, últimas palavras. Últimas palavras. Que isso? Queremos o João eternamente do nosso lado, pelo amor de Deus. Olha, aqui no bastidor, não vai ter nada de execução. O João vai continuar conosco. Por últimas palavras, prestamos o botão de fuzilamento tá logo ali, ó. Tá logo ali o botão. Aliás, para o nosso próximo convidado, entendeu? Ele só entra com últimas palavras antes da gente finalizar. Isso. Depois a gente continua. Só agradecer a oportunidade, a gente falar um pouquinho, falar de saúde, falar de qualidade de vida, super importante, uma temática importante. Foi um prazer. Reforçar, né, falar um pouquinho, fazer propaganda nossa, do nosso programa de qualidade de vida, o Proativo está fazendo 5 anos. Para os colaboradores do Grupo Protege, para quem ainda não participou, procure informação, participe também, venha nos conhecer. A gente falou dos benefícios aqui para toda a família, e isso é super importante. E para outras empresas que estão nos vendo também, fica a dica, né? O quanto é importante um programa de qualidade de vida. E no mais, Paulo, agradecer mesmo a oportunidade, agradecer o Luco, o Mário, foi um prazer conhecê-lo aqui, o idealizador do programa aqui. Para a gente fica super feliz e foi uma honra.
Obrigada, João. Mário, últimas palavras. Também estou na lista de execução. Só eles que não têm últimas palavras. A gente aqui que é convidado A gente tem também. Eu não vou dar minhas últimas palavras de jeito nenhum aqui. Espero que não sejam minhas últimas palavras, deixar bem registrado isso, mas por hora, para esse episódio, para terminar o episódio, pelo menos. Eu concordo em gênero grau com o João, assim, trazer o tema qualidade de vida é um tema sempre gostoso de falar, é um tema descontrai, ainda mais com pessoas de casa, gostosas de falar que a gente já se conhece de gerações e contar os causos, né, antigos aqui, ficar contando causos. É sempre bom bater papo, rever a turma do bem. Parabéns para o programa agora, não sei se é vlog, que chama, porque a gente está em vídeo, né? Se é podcast, teoricamente, chama podcast, vlog, videocast. Parabéns, seja lá como for. Visualmente está muito bacana, tá legal para, enfim, para quem vê também, né, consome essa mídia. Acho que é legal o formato, que a gente está descontraído aqui. Legal, bacana a iniciativa. Legal, João, muito bom. Fico feliz que a Protege está com um profissional do seu calibre, coordenando um programa que nasceu de uma iniciativa bacana, mas o importante não é a ideia, o importante é a execução. É quem está no dia a dia. Continuidade. Esse é o ponto. É isso aí. Parabéns. Luca. Quero dar um abraço no João. Parabéns aí pela condução. E quero deixar aqui, hoje ficou marcado para mim o abraço que eu te dei quando você chegou aqui. Fazia tempo que eu não te vi, eu tenho te acompanhado, realmente, né? Mas foi uma alegria enorme te rever aqui. Muito sucesso, muita sorte. Para nós. E tamo junto, né? É isso aí. Isso aí. Bom, eu não tenho nem o que falar, né? Últimas palavras. Últimas palavras. Primeiro, Mário, super feliz de ter você de volta, muito feliz mesmo. E João, obrigada, assim, falou super bem de qualidade de vida. Aliás, a gente saiu muito fora do que a gente conversou antes e foi muito bacana. Eu gostei muito do bate-papo. Luca, obrigada. Vou te agradecer 1000 vezes, já falei isso no começo, né? Gente, então é isso. Acompanhem as nossas redes sociais. A gente está no YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook. Todos esses episódios estão na playlist do Procast no YouTube, Spotify e Deezer. E acompanhe a gente lá, tem esse e outros episódios. Então a gente se vê na próxima. Obrigada. Tchau, gente. Valeu, obrigado.